Vamos lá. A gente tem mais uma palestra agora. Eu quero chamar aqui o Alexandre Vilela para falar sobre oportunidades de IoT na visão de um investidor. O Alexandre é diretor administrativo da Qualcomm Ventures e supervisiona os investimentos da América Latina. Também foca nas áreas de Digital Enterprise, Data Center e Networking. Tem mais de 20 anos de experiência em gestão e investimentos de Private Equity e Venture Capital. É envolvido com os desafios das empresas emergentes de alto crescimento nos Estados Unidos e na América Latina, como diretor sênior de investimentos ou diretor de negócios. E é mais legal assim a gente ler tudo isso, né? Mas eu conheço o Alexandre faz muito tempo. O Alexandre é uma das primeiras pessoas que se envolveu com a Anjos do Brasil há 8 anos atrás. E, para a gente, é uma emoção, é muito bacana ter você aqui, Ale, porque a gente vai vendo gente que já estava lá com a gente, né? Ele mora nos Estados Unidos agora está mais conectado de novo com a América Latina e com o Brasil. Então, poder ver esses relacionamentos acontecendo e continuando ao longo do tempo, para a gente é uma emoção e uma honra. Obrigada por estar com a gente. Bom, obrigado, Maria Rita, pelo convite. Obrigado, Cássio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Para mim é notável perceber a evolução que esse ecossistema teve ao longo de 8 anos. Perceber que como tem crescido esse evento anual da Anjos do Brasil. E para mim é um prazer privilegiar, também um ato um pouco egoísta, porque assim eu trabalho com Venture Capital há muitos anos e, obviamente, boa parte do deal flow que eu vejo no dia a dia do meu trabalho vem, obviamente, de seed investors, de seed investment. Então, para mim, isso é super interessante também. Hoje eu vou falar sobre um tema de tecnologia aqui com vocês, sobre IoT. Né? E o que é IoT? Eu vou tentar falar isso de uma maneira relativamente simples. Eu sei que nem todos têm conhecimento profundo de tecnologia. Vou falar sobre algumas coisas. Primeiro, um pouco sobre o que é definir IoT, o que é isso, quão grande é essa oportunidade de mercado, tá? E vou falar também sobre algumas tendências. Além disso, IoT ele começou como tendência há uns 5, 6 anos atrás. Né? Tivemos um boom de investimentos, a tendência de investimentos ainda é crescente, tá? Mas também é justo dizer que muitos dos investimentos que foram feitos eles não resultaram em grandes retornos. Então, vou falar um pouco sobre os desafios, na minha visão de um investidor, para as empresas de IoT. E, por fim, vou falar um pouco sobre alguns exemplos de sucesso em IoT e vou tentar identificar um padrão comum entre as empresas para, eventualmente, a gente conseguir criar um framework para pensar em oportunidades nessa área. Bom, muito rapidamente, sobre o que é IoT. Tá? IoT, em poucas palavras, basicamente é uma arquitetura, tá? Que permite que coisas troquem informações com a internet, sem intervenção humana, esse é um aspecto muito importante, para a tomada de decisão. Tá? Então, o controle remoto que eu uso para entrar na minha casa à noite é um IoT? Certamente não é. Tá? Mas exemplos de IoT, por exemplo, você, num contexto de fábrica, você tem um equipamento que, minutos antes de quebrar, ele informa o fornecedor de que ele está num processo de deterioração. Tá? Automaticamente o fornecedor sabe disso e já consegue resolver o problema. Esse é um exemplo de IoT. Tá? Um outro exemplo de IoT no contexto de casa conectada. Então, o ano passado, a Qualcomm Ventures teve um exit, teve uma saída muito importante de uma empresa chamada Ring, que é um porteiro eletrônico. Tá? Basicamente, esse porteiro eletrônico tem conexão com a internet, ele faz identificação visual das pessoas que estão na sua casa. Tá? Ele consegue ligar, se você quiser, essa informação a uma rede social e você consegue saber, na palma do seu smartphone, quem está querendo entrar na sua casa. Tá? Então, esse é um outro exemplo de IoT. Tá? Então, eu acho que os componentes-chave são esses. Então, você tem algum componente de processamento e, certamente, algum componente de conectividade com a internet para a tomada de decisão. Tá? E, tipicamente, as soluções de IoT elas são divididas em 3 grandes níveis. Né? Num nível mais baixo, você tem os sensores e atuadores, que é a interface com o mundo físico. Tá? Então, no final do dia, a gente quer expor o mundo físico à internet. Então, essa camada de sensores e atuadores é muito importante. Em segundo lugar, uma camada de rede e comunicação de dados, ou seja, é você ligar esses sensores à internet.
E, por fim, que talvez seja mais interessante para nós, como investidores, é uma camada de aplicação, tá? Onde você tem efetivamente a inteligência do sistema e onde você efetivamente vai tomar a decisão. Basicamente, assim, tem três... assim, eu trabalho... eu devia ter falado isso talvez no começo, mas fazendo um comentário muito rápido, eu trabalho para uma empresa chamada Qualcomm. A Qualcomm talvez seja uma das maiores empresas do mundo que pouca gente conhece. Tá? A Qualcomm ela fornece tecnologia fundamental para comunicações. Então, por exemplo, os smartphones que vocês têm, eles foram desenvolvidos a partir de uma propriedade intelectual que a Qualcomm criou. Tá? Então, a Qualcomm é uma empresa que tem um valor de mercado acima de 100 bilhões de dólares e ela, efetivamente, tem um braço de investimentos para fomentar ecossistemas relacionados ao negócio dela, negócio de mobilidade. Tá? E, para a gente, a IoT é um tema extremamente estratégico. Tá? Como vocês podem imaginar, hoje a gente fornece tecnologia para smartphones, mas, obviamente, essa tecnologia pode ser aplicada para várias verticais. Tá? E quando a gente fala de IoT, tá, o nosso conceito interno, que eu acho que é um consenso da indústria, é que a IoT ele é caracterizado por três coisas. Primeiro, alguma capacidade de processamento local, ou seja, de novo, o acionador do porteiro eletrônico da minha casa não tem nenhum processamento. Tá? Então, não se enquadra como IoT. O segundo aspecto é você conseguir conectar a coisa com a internet. Tá? Esse aspecto é fundamental, diretamente ou indiretamente. Tá? E o terceiro aspecto é você ter uma interface com sensores e atuadores. Tá? Então, esses três aspectos caracterizam uma solução como sendo IoT. Bom, falando um pouco... Eu vou passar rápido esse slide, talvez seja um pouquinho mais técnico, mas qual é a arquitetura típica de uma solução de IoT? Em primeiro lugar, você tem as coisas, os dispositivos. Tá? Então, aqui você pode ter uma câmera de segurança, você pode ter um drone, você pode ter um robô, você pode ter um semáforo, tá? Você pode ter um equipamento médico, um carro. Tá? Então, as coisas, elas são... Isso aí praticamente é uma miríade de potencial, quer dizer, pode ser qualquer coisa que tenha alguma capacidade de processamento local. Tá? Essas coisas, esses dispositivos, eles estão conectados à internet, tá? Seja de modo direto, tá? Ou seja através de um gateway. Tá? O gateway, basicamente, é uma caixinha que consolida a informação de vários sensores e manda essa informação para a internet. A terceira camada é o que a gente chama de serviços na nuvem. Tá? E isso, eu vou falar um pouco de tendências rapidamente, mas é provavelmente onde a maior parte das boas oportunidades de negócio elas aparecem. Tá? A tendência é que, obviamente, essa camada de dispositivos, hardware, muitas vezes essa camada é dominada por grandes empresas. Tá? Mas é na camada de aplicações onde você consegue efetivamente ter uma diferenciação forte. E, por fim, segurança da informação. Esse é um dos temas, hoje, no mundo de investimentos mais quentes. Segurança de informação no mundo de IoT. Porque, na medida que todo dispositivo está conectado à internet, você tem ali uma porta de entrada para um hacker. Tá? E isso pode ser muito, muito perigoso. Então, atualmente, tem muito investimento indo para essa área de segurança da informação no contexto de IoT. Bom, falando um pouquinho de números, né? A indústria mundial de IoT, ela movimenta... E, assim, você tem várias fontes possíveis. Esse é um número, na realidade, um número bastante conservador. Tá? Mas ela movimenta alguma coisa perto de de 500 bilhões de dólares. Tá? A indústria é gigantesca porque, efetivamente, você está falando de software, você está falando de hardware, e você está falando de serviços, tá? De um negócio que praticamente afeta todas as verticais possíveis. Tá? A principal vertente de IoT é a chamada Smart Cities, são as cidades inteligentes. Tá? Então, um exemplo de aplicação Smart City. Você, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, em algumas cidades o pessoal está fazendo um piloto, onde, como se fala, o farol, né? O semáforo, tá? Ele é inteligente, ele tem uma câmera que percebe o fluxo de tráfego que aquela rua em particular tem. Tá? E, em função disso, o tempo de abertura é ajustado. Tá? Então, puxa, às 6 horas da tarde eu preciso ficar aberto por 40 segundos, ao passo que às 2 da tarde eu posso ficar aberto por menos tempo. Tá? Para fazer esse tipo de aplicação funcionar, eu preciso ter dados de todos os semáforos da cidade, ou todos os semáforos de uma região,
consolidar isso numa nuvem, num cérebro central e tomar decisão. Tá? E você tem várias aplicações de Smart Cities relacionadas principalmente a questões de mobilidade, como essa. Tá? Em São Francisco, só para vocês terem uma ideia, São Francisco tem mais ou menos 25 parquímetros, que são essas coisinhas que você tem do lado da rua, que você efetivamente estaciona seu carro, você tem que pagar para ficar. Tá? Em torno de 20% desses parquímetros, o valor cobrado ele já é uma função da demanda. Então, esse valor cobrado ele varia durante o dia. Tá? Então, assim, para habilitar esse tipo de aplicação, você precisa de que todos esses sensores eles estejam conectados à nuvem, que tenham capacidade de processamento. Tá? Seguindo aqui. Bom, obviamente, somos todos investidores. Tá? Então, deixa eu falar um pouco a ótica dos investidores com relação à IoT. Tá? A IoT movimenta anualmente alguma coisa perto de 3 bilhões de dólares em termos de investimento. Tá? Isso se compara, sei lá, a indústria ao todo investe alguma coisa como 125 bi de dólares. Então, é um número em torno de 2 a 2,5%, tá, da indústria de venture capital como um todo. Tá? Uma coisa que é interessante comentar, esses dados eles são de 2017, tá? Mas você pode ver aqui que os investidores estratégicos, empresas como a Intel Capital, a própria Qualcomm, a Cisco, estão sempre entre os maiores investidores em IoT do mundo. Tá? Porque, efetivamente, esse tipo de negócio tem uma sinergia muito grande com o nosso negócio. Tá? Bom, esse slide aqui na projeção é um pouquinho poluído, mas deixa eu tentar navegar um pouco vocês sobre esse modelo. Então, esse modelo ele mostra um pouco do roadmap das soluções de IoT ao longo do tempo, como elas têm evoluído. Tá? Hoje, boa parte das soluções de IoT, elas basicamente elas são soluções de alarme, tá? Alarme e notificação. Tá? Então, eu estou monitorando a temperatura de um forno. Tá? Então, se a temperatura do forno passou de 350 graus, eu recebo um alarme. Tá? Isso é muito interessante, mas eu diria que na escala de maturidade das soluções de IoT, a gente ainda tem muito a evoluir. Tá? A grande tendência hoje de IoT no mundo de investimentos é o que o pessoal chama de AI meets IoT, é a junção das duas coisas. É você utilizar inteligência artificial para fazer o processamento automático desses dados. E por quê? Primeiro porque o número de dispositivos, o número de coisas a serem monitoradas tem crescido assustadoramente. Tá? O volume de dados tem crescido assustadoramente. E, além disso, é muito importante você começar a correlacionar os dados. Tá? E, quando você começa a correlacionar os dados, você começa a perder um pouco a sua sensibilidade. Se você estiver fazendo esse monitoramento de uma forma manual, você começa a perder um pouco a sensibilidade de qual é o output quando algumas variáveis elas têm um determinado comportamento. Tá? Então, essa área é uma área muito rica para uso de inteligência artificial. Então, o que a gente tem visto acontecer, em especial nos Estados Unidos, é que boa parte das soluções de IoT elas já estão um pouco nessa fase de machine learning. Ou seja, como é que eu consigo otimizar a performance do meu sistema, combinando dados de vários e vários sensores, de forma automática e com muito pouca intervenção humana. Tá? E, obviamente, o nirvana para a gente é chegar nessa fase de funcionamento autônomo. O que é o funcionamento autônomo? Eu tenho um sistema que ele consegue se automonitorar, ele consegue fazer self-healing, que é uma desculpem o anglicismo, mas self-healing é se autocurar, tá certo? Então, o sistema ele fala assim: puxa vida, tem um problema aqui, eu preciso fazer um troubleshooting dessa forma, e ele faz isso totalmente sem intervenção humana, tá? Então, é um sistema totalmente autônomo. Tá? Então, isso daqui é o core de várias soluções de mobilidade com autonomia que a gente tem visto hoje. Tá? É a junção desses dois mundos. Bom, esse gráfico também ele é interessante por um aspecto. Aqui a gente tem um dado muito interessante da Cisco. Tá? A Cisco, anualmente, ela disponibiliza um relatório chamado Cisco VNI. Tá? É o Visual Networking Index. Tá? Então, basicamente, a Cisco, de alguma forma, ela captura todo o tráfego de dados, o número de dispositivos conectados à internet, e disponibiliza isso tudo num relatório só.
Então, basicamente, o que a Cisco está dizendo é que em 2022, portanto, daqui a 3 anos, a gente vai ter perto de 30 bilhões de dispositivos ligados diretamente à internet. Tá? Além disso, você tem vários bilhões de dispositivos que conversam entre si. Não necessariamente eles conversam com a internet, mas aqui a gente está mais preocupado com dispositivos que conversam diretamente com a internet. O que acontece? Esses dispositivos todos, eles estão gerando dados a um ritmo assustadoramente alto. Além disso, os dados hoje eles são cada vez mais visuais. Então, hoje, em torno de 75% de toda a informação que flui na internet são imagens. Tá? Netflix, nos Estados Unidos, em horário nobre, ele responde por 2/3 do tráfego da internet. Tá? Aí você tem essas câmeras todas, câmeras de segurança, são dados ricos. Tá certo? Qual é o impacto disso na rede? Se eu vou transportar toda essa informação para a nuvem e processar isso na nuvem, num data center que fica a 1.000 quilômetros do meu ponto de consumo, eu vou começar a ter um volume de informações que é absolutamente inviável. Tá? Então, por conta disso, hoje uma grande tendência no mundo de tecnologia é o chamado Edge Computing. E a ideia do Edge Computing é você trazer esse processamento para acontecer muito mais próximo dos pontos de decisão. Tá? Então, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, uma das principais aplicações de IoT é na área de robótica para empresas. Tá? Então, você vai ter o robô, que vai estar numa linha de produção, que vai, por exemplo, fazer uma inspeção de uma solda, por exemplo, num equipamento. Tá? E, em função do resultado dessa inspeção, ele vai fazer uma ação A, B ou C. Tá? Para que isso funcione bem, o processamento ele tem que ser muito rápido, a latência tem que ser muito pequena. Tá? E, por conta disso, a gente quer que, cada vez mais, o processamento ele aconteça de uma maneira próxima dos pontos de consumo. Então, essa, basicamente, é uma maneira simplificada de explicar o que está acontecendo. O conceito de nuvem ele está mudando um pouco. Tá? A nuvem ela é uma entidade um pouco abstrata, mas o fato é que esse processamento ele vai ser cada vez mais distribuído e paralelizado. Tá? Então, é um pouco isso que esse gráfico quer dizer. E isso vai ser exacerbado por tendências como quinta geração de celulares. Bom, seguindo a banda aqui, deixa eu ver o próximo slide, eu acho que... Bom, agora eu vou falar um pouco dos desafios das empresas de IoT na visão de um investidor. Tá? Como eu falei, assim, muito dinheiro já foi colocado em IoT. Tá? Nem sempre os retornos foram os retornos esperados pelos investidores. Tá? E qual é o motivo disso? Tá? Talvez, eu acho que três ou quatro coisas. Primeiro, é falta de replicabilidade. Nós somos investidores, a gente gosta de investir em empresas que consigam replicar seus casos de sucesso em escala. Né? O que acontece muitas vezes em IoT é que você tem projetos que são extremamente customizados. Então, eu tenho uma solução de IoT, eu vou vender num grande fabricante, e aquela solução ela é muito específica para aquele fabricante, para aquele cliente, grande cliente. Aí eu quero replicar aquilo num outro cliente, eu praticamente preciso começar do zero. Tá? Então, assim, na nossa linguagem de investidores, o custo de aquisição de cliente de um negócio desse ele é muito alto. Tá? Então, a não ser que você consiga cobrar bastante alto para uma solução dessa, dificilmente esse modelo vai escalar. Então, esse é um grande problema. O segundo grande problema de IoT, muitas vezes, é que ele nem sempre é asset light. Então, nós somos investidores, a gente gosta de investir em empresas que consigam escalar de modo muito rápido. IoT, muitas vezes, você tem hardware envolvido, você tem sensores. Tá? Então, a startup ela precisa comprar essas coisas. Isso é intensivo em capital de giro, custa dinheiro. Tá? E isso, muitas vezes, enfim, torna o modelo de negócios muito dependente de muito capital. Tá? Então, essa é uma segunda característica. A terceira questão em IoT é que, muitas vezes, a engenharia de dados é complexa. Tá? Em especial, quando a gente fala de aplicações empresariais, você precisa fazer a sua solução de IoT, falar com o ERP da TOTUS ou com o ERP da Lynx, e essa integração é uma integração, às vezes, complicada, e isso também impacta em replicabilidade e escalabilidade. Tá? E, por fim, a questão de provisionamento. Tá? O americano fala muito disso, né? É o tal do Zero Touch Provisioning.
né? Você comprar um produto e tirar ele da caixa e muito rapidamente ele está funcionando. Tá? Em muitos casos, pelas questões anteriores, a gente identifica startups cujo provisionamento é muito complexo. Você, a partir do momento que ela vende uma solução, para ela implementar aquilo em campo, demora muitos meses. Tá? Então, esses fatores todos, eles impactam na questão de escalabilidade, geram produtos que são interessantes, mas eles são extremamente nichados, endereçam mercados pequenos e são difíceis de replicar. Tá? Então, esse é o grande desafio de IoT. E, francamente falando, conhecendo muitas empresas nessa área, eu diria que muitas delas caem em armadilhas parecidas com essas. E isso não é uma coisa simples para uma startup gerenciar, falando muito francamente. Aí eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos de sucesso em IoT, tá? E tentar extrapolar desses exemplos talvez algum framework que possa nos ajudar, enquanto investidores, a analisar empresas desse setor. Bom, o primeiro exemplo aqui é a Ring. Tá? Nos Estados Unidos é muito famoso um programa de auditório onde as startups elas vão apresentar para um grupo pequeno de pessoas, e esses investidores eles viraram celebridades nos Estados Unidos, chama Shark Tank. Tá? E essa empresa aqui ela apresentou no Shark Tank em 2013. Tá? E, na ocasião, eles não conseguiram investimento de nenhuma empresa, nenhum investidor. Tá? A empresa, basicamente, ela criou um porteiro eletrônico inteligente, conectado à internet, que você consegue acessar o tempo todo. Tá? E, além disso, com o passar do tempo, eles criaram funcionalidades muito interessantes. Entre essas, essa do reconhecimento visual, de você conseguir casar o rosto da pessoa com um perfil de mídia social, tá? Automaticamente traz isso na frente da pessoa que está na casa. Então, isso tudo fez com que a empresa crescesse muito rápido. E, no ano passado, eles foram comprados pela Amazon, né, por um valor de $1 bilhão. Tá? Essa empresa estava no nosso portfólio de Qualcomm Ventures, e, basicamente, hoje ela compõe o portfólio de Smart Home da Amazon. Tá? Então, hoje, nos Estados Unidos, existe uma batalha enorme das 4 grandes, Google, Facebook, Amazon e Microsoft, para saber quem vai dominar a casa das pessoas. Tá? E as armas da Amazon, nesse momento, basicamente são a Alexa, né, que todo mundo sabe o que é, e a Ring também faz parte desse portfólio. Um outro exemplo aqui interessante, talvez alguns de vocês conheçam. Tá? Aliás, antes de ir para isso, um outro exemplo de empresa que foi comprada na área de Smart Home, e talvez seja o maior exit até hoje na área de IoT, é uma empresa chamada Nest, tá? Que foi comprada pela Google. Se a memória não me trai, foi uma saída de $2,4 bi, e, basicamente, hoje eles compõem também o portfólio de Smart Home do Google. Tá? Um outro exemplo aqui é a Jasper. Tá? A Jasper é um exemplo de IoT para a área empresarial. Tá? Então, basicamente, é uma plataforma de software. Tá? A solução não tem nenhum componente de hardware. E, basicamente, a Jasper ela criou uma plataforma para você fazer provisionamento e gestão de dispositivos IoT. Então, eu sou... eu sou um fabricante industrial, vamos chamar assim, eu tenho um determinado grupo de dispositivos, eu quero fazer a gestão desses dispositivos, fazer autenticação, fazer gestão, colher dados, etc. Eu posso usar uma plataforma como a Jasper. Tá? É muito forte em algumas verticais, em especial logística e manufatura. Tá? A Jasper ela foi comprada 3 anos atrás pela Cisco, por $1,4 bilhão, e também um exemplo de sucesso nessa área de IoT. Um outro exemplo mais recente é de uma empresa chamada Silver Spring. Tá? E, assim, a Silver Spring está na área de utilidades, eletricidade. Tá? Essa é uma das áreas onde o uso de IoT é muito relevante. Tá? Então, vamos fazer um paralelo aqui, nós somos brasileiros, a gente consegue relacionar isso bem. Então, hoje, o processo de coleta de dados, de consumo de eletricidade na maior parte das residências, até hoje é um processo muito manual. Então, a pessoa vai, talvez aqui em São Paulo não, mas no interior certamente, então você tem uma pessoa da Eletropaulo, da CESP, etc., vai andando e vai colhendo esses dados na mão. Tá? Então, o que acontece é que a Silver Spring foi uma empresa que protagonizou não só a digitalização dessa indústria, mas também a coleta de dados,
de forma eletrônica, inteligente. Tá? E a solução deles é usada para você fazer gestão de consumo de energia elétrica para usuários corporativos e residenciais, e também para você fazer coisas inteligentes, do tipo identificar se o padrão de consumo de uma determinada residência mostra, por exemplo, um caso de fraude. Tá? Então existe isso. A empresa é uma empresa bastante interessante, é uma empresa bastante inovadora nessa área. A Silver Spring ela foi comprada por $830 milhões pela Itron, coisa de 2 anos atrás. Bom, eu dei alguns exemplos de sucesso, eu poderia dar mais 10, mas eu acho que mais ou menos dá para extrapolar um racional, né? O que essas startups elas têm em comum, né? Em primeiro lugar, essas startups elas focam num único use case, né? Uma única aplicação. Tá? Ao invés de ter uma solução que serve para 200 aplicações, eles falaram assim, não, a gente quer ser muito bom em uma coisa, e a nossa interface de usuário para essa aplicação vai ser matadora, vai ser muito impressionante. Então, esse é um dos fatores, uma das características comuns. A segunda característica é a questão do mercado endereçável. Tá? Então, vocês podem perceber que todas elas endereçam mercados que são mercados bilionários, são mercados muito grandes e são mercados crescentes também. Tá? O terceiro aspecto é a questão do Zero Touch Provisioning. A questão do Zero Touch Provisioning nada mais é do que o conceito de você tirar um produto da caixa e muito facilmente você conseguir instalar aquele produto. Tá? No contexto residencial, o próprio usuário, o próprio cliente final, ele tem que ter capacidade de instalar isso na casa dele. Tá? E no contexto empresarial, quer dizer, um canal minimamente bem treinado consegue fazer isso sem a participação da startup. Ou seja, o grau de customização ele enfim, basicamente previsto em software e é relativamente pequeno. E por fim, e esse ponto eu acho que vale muito para empresas em mercados emergentes, em mercados incipientes como o Brasil, assim, a gente tem que ter a exata noção de que o cliente final, seja ele empresa ou consumidor final, ele não compra tecnologia. Né? Quem compra buzzword, via de regra, é o VC. Né? O cliente final ele compra uma solução. Né? Então, é muito interessante você desenhar uma solução de ponta a ponta. Tá? IoT normalmente envolve sensor, normalmente envolve um gateway, normalmente envolve software, normalmente envolve nuvem, normalmente envolve AI. Se essas peças todas não forem, digamos, consolidadas em um guarda-chuva só, é muito complicado você passar essa responsabilidade para o cliente final. Então, outra característica comum das empresas que tiveram sucesso nessa área é, de alguma forma, desenhar uma oferta de ponta a ponta, né, que seja replicável, que seja implementável sem grandes customizações, e por aí vai. Tá? Então, foco em escalabilidade e usabilidade, ainda que você, obviamente, sempre tem um trade-off. Né? Você, eventualmente, pode perder alguma funcionalidade avançada muito específica. Tá? Bom, eu acho que era isso. Bom, ainda falta um slide. Agora, falando muito rapidamente, 4 temas que eu considero interessantes em IoT, tá, para o Brasil. Um deles é a IoT residencial. Né? Então, aí a gente tem que olhar esse item aqui sem grandes romantismos. Eu acho que uma parte grande do mercado de IoT vão ser as assistentes virtuais. Tá? Eu acho que esse é um tema muito interessante. Provavelmente, isso é um tema que, para nós, talvez para as empresas brasileiras, diretamente as oportunidades são menores. Eu acho que a possibilidade de você integrar uma solução como a Alexa num dispositivo ela é muito interessante. Tá? Mas atuar diretamente, obviamente, no mercado de assistente é mais difícil. Mas aqui, o Brasil tem algumas características que são muito específicas. Né? Então, alarmes inteligentes e soluções que sejam focadas na parte de segurança residencial, segurança física, eu acho que são muito interessantes. E eu acho que, francamente falando, eu acho que essa é uma bola que está quicando. Eu acho que falta alguém desenhar uma solução para o mercado brasileiro que seja matadora. Tá? Uma segunda área onde eu acho que faz muito sentido você ter empresas de IoT é na parte de industrial.
Tá? O Brasil hoje tem um nível de automação industrial muito mais baixo do que o resto do mundo. Então, na sua média, o Brasil tem em torno de um robô a cada 10 mil pessoas, tá? 10 mil funcionários de fábrica. Né? Se você compara isso com China, esse número está mais para 1 para 200. Tá? Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer do ponto de vista de automação e, obviamente, no momento que as empresas estão buscando competitividade, eu também acho que essa é uma área interessante para a inovação. A terceira área é Smart Agriculture, agricultura inteligente. Então, aqui a Qualcomm tem um exemplo aqui no Brasil. A Qualcomm, alguns anos atrás, investiu numa empresa nessa área. A empresa foi comprada pela Syngenta. E aqui eu acho que o Brasil tem algumas características que são muito interessantes. Tá? Então, o Brasil tem a maior população de gado no mundo. O Brasil é uma potência na área de agriculture. Tá? A área de agriculture, em especial em países como o Brasil, ela é muito extensiva, ou seja, a gente está falando de áreas grandes, é difícil você fazer o monitoramento disso de uma maneira escalável. Tá? Eu acho que tem algumas empresas inovando bastante nessa área. Acho que achar o caminho das pedras às vezes é um pouco difícil, mas eu acho uma tese interessante também. E, por fim, vamos lá. Tá? Bom, AI meets IoT, tá? Você usando artificial inteligência para IoT. E aqui eu dou um exemplo aqui de Smart Cities. As aplicações em Smart Cities são absolutamente gigantescas. Então, você tem desde coisas tipo mobilidade, tipo gestão de água, gestão de vagas de estacionamento. Eu já falei de questão de semáforos, etc. Então, tem muita oportunidade em Smart Cities. Tá? Obviamente que nós, como investidores, a gente sempre tem que pensar bem sobre... Enfim, obviamente, quando a gente fala de vendas para governo, o ciclo de vendas ele pode ser um pouco longo. Então, isso tem que ser considerado no processo de análise. Mas, tendo dito isso, eu acho que também é uma das áreas mais interessantes aí para empreendedorismo. Bom, tendo dito isso, eu termino a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida.